Os erros de formatação do TCC já começam pelas margens. Esse é o tema do episódio de hoje do TCC 360 Podcast, o único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da norma 14.724, que trata a respeito de alguns dos aspectos da formatação. E para iniciarmos, vamos projetar essa norma para que o nosso espectador possa acompanhar a nossa fala e os exemplos que nós vamos expor sobre como formatar e como iniciar a formatação do seu TCC. É isso. Já que quando a gente começa a ver um TCC, uma das coisas que nós já olhamos é a formatação, inclusive em relação a essas margens. Muita gente começa digitando o trabalho sem se atentar a isso, sem saber que tem um padrão pré-estabelecido para os trabalhos acadêmicos. Isso. Lucas, hoje, quando eu trabalho com formatação de normas, eu apresento para os meus alunos um template de um trabalho e ele vai poder adotar esse template para elaborar o seu trabalho. Então, de certa forma, grande parte da formatação ele já vai começar com essa formatação basicamente pronta. Só qual é o problema? Quando o aluno desconhece as regras de formatação, ele acaba quebrando o formato e às vezes o arquivo vira um caos e ele precisa repassar para outra pessoa fazer esse trabalho, porque ele muitas vezes não consegue fazer o trabalho. Então, o vídeo de hoje é, de certa forma, um vídeo orientativo para que os nossos alunos eles possam ir fazendo a formatação básica do trabalho, e quando eles têm um template previamente definido pelo professor ou pela faculdade, que ele não venha quebrar esse formato. Qual é a sua experiência didática, a sua experiência docente sobre essa questão da formatação? Para mim, do mesmo jeito, eu trabalho sempre com um template que eu forneço para os alunos, e inclusive que de alguma maneira eu adequo ao template que é fornecido pela própria universidade. Mas, mesmo, por exemplo, no template da universidade, nós acabamos vendo alguns deslizes, digamos assim. Às vezes, algumas quebras de página que levam a problemas. Então, só o template, infelizmente, ele não garante uma boa formatação. Porque na medida em que o aluno vai digitando, ele vai inserindo o texto dele, ele pega um trecho de um outro texto e cola ali, aquilo vai prejudicando aquela formatação. Então, por vezes, ele precisa saber quais são, na verdade, as normativas para que ele consiga colocar. O template ele é muito bom, mas ele não garante um resultado perfeito em termos de formatação ao final. Como você bem colocou, muitas vezes o aluno ele se perde. Então, esse tipo de conteúdo de hoje, o vídeo de hoje, as instruções que nós vamos dar hoje, elas são importantes até para esse aluno que está com o template. E muitas vezes também o aluno está sem template nenhum, está sem modelo nenhum para ele fazer. Então, daí a importância, né? Seja para ele consertar, se houve um erro, seja para ele começar. E, de toda maneira, para ele conseguir revisar, olhar lá para o trabalho dele e ver se está adequado em termos de formatação. Claro, porque até para usar o template de forma adequada, para que o template consiga, esse modelo pré-estabelecido, consiga ajudar e otimizar o trabalho desse aluno, ele precisa conhecer elementos básicos de formatação. E, claro, quando nós falamos de elementos básicos de formatação para a formatação de um TCC, por exemplo, esses elementos básicos implicam conhecimento avançado do Word, então não é um conhecimento básico. Muitas vezes eu intuo que o aluno, por não ser um migrante digital, como é o nosso caso, ele já vem dominando essas normas, e isso não é real. Então, esse tema para esses vídeos, essa série de vídeos que nós vamos fazer sobre formatação, são temas sugeridos pela nossa audiência. Então, a audiência votou e a maioria dos nossos seguidores, dos nossos espectadores, da nossa audiência,
escolheu que nós falássemos sobre formatação, porque realmente é um tema sobre o qual nós nunca nos pronunciamos aqui no nosso podcast. Então, hoje nós vamos começar com essa questão básica do formato. Então, a primeira pergunta que eu faço é: quando iniciar o formato? Qual é a sua sugestão para os seus alunos? Bom, cada professor aí tem o seu modo de iniciar, né, a questão da formatação. Eu sempre começo pela margem, pelo layout que você vai apresentar o texto. Mas se nós olharmos lá no Word, a gente vai ver que nas abas do Word não é a primeira, né? Então não é intuitivo que você vá começar por ali. Geralmente o aluno ele está bastante preocupado com a questão do tamanho da letra, do espaçamento entre as letras, mas ele ainda não olhou para as margens da página. E é por aí que eu começo. Claro, não há nenhum problema em começar com o tamanho da letra, depois você adequa as margens, né? Não é um pressuposto, mas eu particularmente prefiro começar pelas margens. Eu também concordo e eu gosto de começar pelas margens. E muitas vezes, quando o aluno ele não inicia observando essas questões de margens, ele acaba esquecendo essa parte. É uma parte interessante porque desconfigura todo o texto, vai alterar a paginação, etc. Então, é um elemento que realmente, apesar de aparentemente simples, ele exige uma certa atenção. E aí, para nós iniciarmos o conteúdo propriamente dito desse vídeo, como você bem colocou anteriormente, nós estamos projetando aqui a norma da ABNT que trata sobre o trabalho acadêmico. E aí, quando nessa norma coloca-se a questão do formato, então é sempre importante ler a norma e ter atenção à norma para estar claro na hora que nós começarmos a fazer o formato, mais lá na frente, no exemplo que nós vamos colocar no Word. Então, o primeiro parágrafo, a norma vai expor o seguinte: os textos devem ser digitados ou datilografados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente nas ilustrações. Se impresso, utilizar papel branco reciclado no formato A4. Então, aqui é a observação inicial que a ABNT coloca, e é interessante isso porque às vezes muitos alunos têm dúvidas até mesmo sobre a cor da fonte, não é? Como é que eu vou colocar essa cor? Então, aí a norma deixa muito claro: fonte preta, e está viável o uso de fontes de outras cores nas ilustrações, mas eu sempre coloco também use o bom senso, porque de repente eu tenho 10 ilustrações, cada ilustração eu uso uma fonte de cor diferente. Pelo menos padronizar, se eu vou usar a fonte azul, verde, que eu faça isso em todas as ilustrações. Qual a sua sugestão sobre essa parte? Eu recomendo para que eles usem até mesmo nas ilustrações, nos títulos e legendas de ilustrações preto. E é interessante isso, né, dessa questão da cor preta, porque essa semana mesmo eu peguei um texto e já era de um doutorando, e o texto trazia grifos em verde. A pessoa queria grifar um trecho e grifava em verde. Então, você vê que essa questão, né, não é só ali para o aluno da graduação. Não, a cor é preta, e você vai usar, né, se usar outras cores com bastante parcimônia, mas a regra é a cor preta. E, é claro, para nós que trabalhamos com escrita acadêmico o tempo todo, isso é óbvio, mas para o aluno não é. Então, ele tem mesmo essa dúvida, se ele pode grifar, se ele pode colocar outra cor, né? E assim, muitas vezes eu penso que muitas vezes nós damos por conhecido o que é natural da nossa prática docente, mas para o aluno que está ali só fazendo um TCC para concluir uma graduação, aquilo não está tão claro. E essa questão da cor da fonte é um detalhe, mas é um detalhe que muitas vezes o aluno fica com dúvida. E aí, no segundo parágrafo, quando essa mesma norma da ABNT vai colocar essa questão do formato, ela vai falar o seguinte: os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, com exceção dos dados internacionais de
catalogação na publicação, que devem vir no verso da folha de rosto. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas. Então, aqui nesse parágrafo, nós podemos fazer pelo menos 3 pontuações. E aí eu vou colocar as pontuações que nós podemos fazer e você vai mostrando também a sua experiência, Lucas. Primeiro, essa questão verso e anverso da folha. Muitos alunos acabam tendo dúvida, o que é o verso, o que é o anverso na prática, né? E aí, para mim, na minha prática docente, essa é uma dúvida que aparentemente é simples, mas que deixa o aluno com dúvida quando ele pega essa norma. E aí, claro, o verso seria o verso propriamente dito e o anverso a primeira parte da folha, né? Antes de virar a folha, quando eu vou para o verso dela. Mas é o que a gente chama de frente, né? A gente fala assim, a frente é o anverso e o verso é a parte de trás, né? Exato. Só que a nomenclatura que a BNT traz é anverso. Você vai falar assim, a frente da folha, como uma norma técnica que ela não fala frente da folha, ela fala o anverso. E a parte de trás, ela chama de verso. Porque, na verdade, essa questão de verso e anverso depende já de estar, por exemplo, material impresso. Por isso que ela prefere falar anverso e verso, né? E aí, claro, como é uma nomenclatura e um vocabulário, um léxico que nós não usamos muito no nosso dia a dia, realmente ele vai gerar um certo desconforto e às vezes até impõe uma certa dúvida na compreensão do que realmente essa norma quer dizer. E aí ela vai falar, com exceção dos dados internacionais de catalogação na publicação, que devem vir no verso da folha. Então, por norma, essa catalogação, que normalmente ela é elaborada pela própria biblioteca da instituição de nível superior, de ensino superior, ela tem que vir no verso da folha de rosto, mas aí, como você bem coloca, quando nós falamos dessa questão de verso e anverso, nós estamos nos referindo a arquivos impressos, que era o comum anteriormente. Vejamos que essa norma é de 2011, então até 2023 nós temos 12 anos. E aí, claro, em 12 anos algumas coisas mudaram, como é a questão de que hoje nós usamos basicamente arquivos digitais, arquivos em PDF. Eu não sei como é na sua faculdade, mas aqui onde eu trabalho, nós usamos hoje simplesmente a entrega do TCC em PDF e em PDF é enviado para a biblioteca. Sim, aqui também. Nossa, é somente em PDF. E exatamente o que você está pontuando. Então, quer dizer, nós estávamos talvez ali em 2011, numa transição entre o impresso para o digital. Hoje, em geral, é tudo digital, mas, obviamente, a ABNT ela tem que normatizar tudo, e inclusive o impresso, que ainda continua existindo. Claro, então, alguma instituição vai exigir o impresso, ou alguma situação vai exigir o impresso. Eu não sei como é a questão das pós-graduações, mestrado, doutorado, mas muitos deles exigem o impresso, não é? Por uma questão de formalização, etc. E assim, então, o que a Mirita está falando aí? Esses elementos pré-textuais que nós vamos ver também em outros episódios, né? Mas elementos pré-textuais, como se eu tiver, né, um item opcional, como dedicatória, como agradecimento, epígrafe, eles deveriam começar o que ela está falando, no anverso, ou seja, na frente. Frente, exato. Na parte de trás, desses elementos pré-textuais, eu só vou ter na parte de trás, que é a ficha catalográfica. Mas aí eu estou pensando no impresso. Porque, obviamente, no digital não tem como você ter a parte de trás. Você vai ter uma folha após a outra. Mas é importante falar isso, porque o nosso aluno, ele lê isso e ele fica perdido. Exato. Para nós que estamos acostumados a trabalhar com esses arquivos e a trabalhar com essas normas, para nós está tudo muito claro, mas isso não tem por que ser claro
para o aluno, sobretudo o aluno que está se deparando com um TCC ou com um trabalho acadêmico pela primeira vez na sua formação. E aí você vê que a normativa ela já traz termos técnicos, como elementos pré-textuais. Aí o aluno não sabe nem o que são elementos pré-textuais. Aí ela fala, os elementos pré-textuais têm que começar no verso, com exceção de um dos elementos pré-textuais, Claro, que é e a ficha os catalográfica. elementos pretextuais são termos técnicos, faz parte dos termos técnicos que o aluno vai aprender a dominar no processo de letramento acadêmico pelo qual ele vai passar durante a elaboração do projeto de pesquisa e do TCC. Então, muitas vezes esses termos já assustam. Ah, catalogação na publicação, ou dados internacionais da catalogação na publicação. Muitos alunos têm dúvida que isso vem da ficha catalográfica e a própria biblioteca da instituição de ensino superior que vai gerar essa ficha catalográfica para o TCC desse aluno. Certo. E é assim, então o que ele está dizendo? Olha, se for impresso, vai ser assim, vai ter, claro, né, tem a capa, tem a folha de rosto, atrás da folha de rosto vai ter a ficha catalográfica, atrás, por exemplo, do agradecimento, no verso vai estar em branco, no verso da epígrafe vai estar em branco, no verso do sumário vai estar em branco. Agora, quando eu passo para os elementos textuais e pós-textuais, que é o texto propriamente dito, os anexos, apêndices, se houver, aí não. Aí eu vou ter a impressão na frente e no verso. No verso e no verso. E sempre observando que isso é para arquivos impressos, porque o arquivo digital não vai funcionar, não vai ser aplicado. Não é? E hoje nós trabalhamos mais com arquivos digitais do que arquivos impressos. Mas, como você bem coloca, a norma ela tem que versar sobre os arquivos impressos e digitais ao mesmo tempo, não somente um tipo de arquivo. E aí, dando continuação a essa mesma norma, que é a 14.724 de 2011, que trata sobre a questão de trabalhos acadêmicos, ela vai falar o seguinte: as margens devem ser... Desculpa te interromper. Volta, por favor, eu acho que a gente não leu a última frase daquele parágrafo anterior. Eu comentei, mas nós não lemos. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados ou datilografados no anverso e verso das folhas. Então, aí é o texto na frente e no verso, né? No anverso e no verso. É porque houve uma época que eles eram muito categóricos que o texto deveria vir somente no anverso, com exceção da ficha catalográfica. Mas aí veio... Depois, posteriormente, veio a questão da proteção ao meio ambiente, então não gastar tantas folhas. E aí eles deixaram abertos que algumas partes, obrigatoriamente, nós teríamos que imprimir no anverso, outras no verso, mas que o restante do texto nós poderíamos deixar verso em anverso, e principalmente por uma questão de preservação do meio ambiente, não gastar tanto papel. Mas que hoje, realmente, isso com a questão dos arquivos digitais, praticamente cai em desuso, né? A norma ainda continua funcionando para algumas questões, mas, nesse caso, só vai funcionar para arquivos impressos. Não, foi interessante essa lembrança, porque é justamente isso. Então, antes, por exemplo, se salvo engano, a minha dissertação de mestrado, ela foi só no anverso. Impressa só no verso. O verso ficava em branco, inclusive porque naquela época todo mundo dizia assim, a banca precisa ter um espaço para anotar, etc, etc. E aí depois, com esse discurso mais de preservação do meio ambiente, é que você vai falar, não, vamos imprimir na frente e no verso, né? E, claro, observe, nós já passamos por muitas mudanças filosóficas, e que isso acaba sendo implicado no discurso de forma geral e também nas normas, que, por exemplo, eu entrei no meio acadêmico na década de 90, né? Então, de lá para cá, já houve modificação e substituição de muitas normas, e essas normas, elas vêm acompanhando as modificações da sociedade de forma geral. Não, elas não estão de uma forma totalmente desvinculada das modificações sociais. Então,
quando o discurso social de preservação do meio ambiente começou a vigorar cada vez mais forte, as normas também precisaram se adequar a isso. Exato. E aí, nessa parte, no terceiro parágrafo, quando essa norma fala de formato, ela vem falar da questão das margens. E aqui é o que nós vamos colocar mais adiante e ensinar os nossos alunos a formatar, porque, como nós bem colocamos no início desse vídeo, é a primeira parte que nós devemos nos preocupar com o formato. E aí, uma questão que eu não complementei lá no início, mas que eu gostaria de pontuar aqui, é que, por exemplo, provavelmente o TCC é o arquivo mais extenso que esse aluno que está iniciando com esse trabalho acadêmico de pesquisa vai se deparar ao longo da sua graduação. E eu sempre coloco para os meus alunos o seguinte: uma coisa é você trabalhar com um arquivo de 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Outra coisa é você trabalhar com um arquivo de 20, 30 páginas. E tem formatações que nós usamos para uma formatação de 1 página, 2 páginas, que vai atender nossa demanda para essa quantidade de paginação, mas não vai funcionar para arquivos mais longos, como é o caso do TCC. Então, por isso que mesmo tendo um template, é importante dominar as noções básicas de formatação para que esse aluno não venha ter problemas com esse template. Claro, se ele vier a ter problemas com esse template, ele vai ter que pagar alguém para resolver as questões que vão ser apresentadas ali, porque muitas vezes eles não conseguem dominar essas questões e acabam prejudicando o trabalho dele. Exato. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não, eu concordo plenamente. Assim, geralmente é o trabalho mais extenso que esse aluno vai ter. Então, às vezes ele até domina ali um pouco alguma coisa, mas quando é um texto muito longo e entram em cena várias questões, ele acaba, por vezes, se perdendo. Isso. E aí, quando ele vai falar, a norma vai falar das margens, por isso que nós estamos apresentando essa norma, porque nós vamos falar das margens, ensinar os nossos alunos a formatar essas margens do trabalho, mas com base na norma, não é? Na própria norma da BNT. Então, o que ela vai colocar aqui? Ela fala o seguinte: as margens devem ser para o anverso, esquerda e superior de 3 centímetros e direita inferior de 2 centímetros para o verso. Né? Então, para o verso, direita superior de 3 centímetros e esquerda inferior de 2 centímetros. Claro, se eu não vou imprimir esse arquivo, praticamente tudo vai ser só anverso. Exato. Exatamente. Então, por exemplo, como eu ensino o meu aluno, como você que está nos ouvindo deve fazer. Você vai abrir o Word e vai configurar a sua página para que as suas páginas tenham margem superior e esquerda de 3 centímetros e inferior e direita de 2 centímetros. É o básico. É o básico, mas em geral a gente recebe trabalhos que não estão atendendo a essas margens. Isso. E aí nós vamos mostrar no exemplo mais adiante. Mas antes de passarmos para o exemplo, vamos finalizar esse tópico de formato com o último parágrafo que fala o seguinte: recomenda-se, quando digitado, a fonte tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, excetuando-se citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. Então, esse parágrafo aqui também tem várias pontuações que nós precisamos fazer para que não haja dúvida por parte do nosso aluno. Primeiro é a questão da fonte. Se nós observarmos aqui a norma da ABNT, ela não fala que tipo de fonte, ela fala o tamanho. E aí, claro, as instituições de ensino superior, normalmente, elas vão usar Times New Roman ou a Arial. Mas isso não está na norma da ABNT. Né? Então, muita gente diz assim, a ABNT diz para usar Arial. Na realidade, a ABNT não fala de tipo de fonte. Está aqui o texto.
E aí nós devemos nos ater à questão do tamanho. Aqui na faculdade que eu trabalho, comumente nós usamos a fonte Arial, porque a ficha catalográfica ela é produzida pela biblioteca em fonte Arial. Então, para que o trabalho não fique com a fonte Times New Roman e a Arial, nós orientamos os nossos alunos para que eles configurem o trabalho em fonte Arial. Como é que funciona na sua universidade? Bom, Aretus, eu vou reforçar isso que você está falando. Então, é muito comum as pessoas falarem, segundo a ABNT tem que ser fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. Calma. Veja que é uma recomendação de que o tamanho da fonte seja 12. É uma recomendação. Então, tem momentos em que a ABNT ela é normativa, prescritiva. Ela está dizendo a margem deve ser 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior, 2 direita. Mas no tamanho, ela recomenda. Então, ela está recomendando que seja 12. E como você bem colocou, ela não está falando que tipo de fonte é. Sim, pelo uso, né, mais comum que nós mais vemos é Times e Arial. Eu me lembro que, assim, como você disse, né, como a gente já tem um percurso acadêmico, antes era muito comum as pessoas escolherem a Times. Não sei se era porque já havia, todo mundo escrevia em Times, as pessoas talvez porque imaginassem que visualmente desse uma impressão de uma maior formalidade. Eu lembro que Arial não era muito benquista, não. E depois, ultimamente, eu tenho visto mais trabalhos em Arial, porque também tem um certo discurso de que é uma letra mais legível, que é mais fácil de ler, etc. Mas também tem uma questão de que, por serem fontes diferentes, quando você coloca essa mancha gráfica na folha, ela dá diferenças de tamanho também. Então, às vezes, se você quer um trabalho mais extenso ou menos extenso, pode fazer diferença aí o tamanho, o tipo da fonte. Porque o tamanho 12 da Arial é diferente do tamanho 12 da Times. Enfim, então, só para pontuar aí para você que está nos ouvindo. O que nós também recomendamos, Times ou Arial. Eu, particularmente, gosto mais de ler em Arial, mas eu entendo que em alguns contextos mais formais, talvez eu fizesse a opção por Times. Então, você também tem que sentir aí um pouco se existe uma normativa específica da sua faculdade, da sua universidade, do seu centro universitário que diga que tem que ser a fonte tal. Se não, você conversa com o orientador ou você faz a opção, seja pela legibilidade da Arial, seja por um aspecto mais formal da Times. Isso. E também sempre observar o que é que a instituição recomenda, porque às vezes há uma recomendação interna da própria faculdade e esse aluno muitas vezes já formata, a norma da BNT diz isso, mas se a própria instituição recomenda outra fonte, outra forma, eu preciso seguir as instruções daquela instituição. Outra questão que eu gostaria de pontuar aqui é a questão da fonte 12 para a capa, porque nós sabemos que num livro, em qualquer material gráfico, nós damos mais ênfase, e principalmente nessa parte gráfica, a fonte dos títulos, da capa, etc. E claro, muitas vezes essa fonte 12 na capa, ela não é realmente utilizada. Então, a ABNT, ela recomenda, ela não diz, é obrigatório. Então, muitas instituições de ensino superior adotam uma fonte maior para a capa. Eu já vi de fonte 14, 16, etc. Aqui na faculdade onde eu trabalho, é comum que para que haja um destaque dessa capa, nós continuemos com a fonte 12, mas em caixa alta e em negrito. Então, quando a fonte 12 ela vai para caixa alta em negrito, ela já toma uma proporção diferenciada do restante do texto, mas nós não deixamos a fonte exatamente igual à fonte do texto, justamente porque é uma capa. O que é usado na sua faculdade, Lucas, nesse caso? Então, aqui, inclusive voltando ao que você havia perguntado, se é Times, se é Arial ou se é outra fonte. Aqui, o template da biblioteca, que serve para toda a universidade, ele recomenda Times ou Arial. Ele não pontua que seja um ou outro. Ele também já traz um template de capa com fonte bem maior. Não vou me recordar certo, mas eu acredito que
o título do trabalho deve ser tamanho 18, o nome do aluno também é tamanho 16, 14, algo assim. Agora, é importante a gente ler a norma para entender justamente isso, porque é uma dúvida muito comum dos alunos. Mas o que a BNT fala da capa? Ela recomenda 12, mas as instituições muitas vezes já propõem capas diferentes. Então, isso também, de alguma maneira, traz um certo empoderamento, uma tranquilidade para esse aluno saber assim, não, olha, eu estou seguindo a normativa da universidade, mas a ABNT, ela recomenda tal coisa, não é uma imposição, né? Porque Isso, eles acham assim, nossa, se eu errar o tamanho da fonte, não, calma, você pode seguir um modelo e, inclusive, nesse ponto específico, a ABNT ela é flexível. isso. E aqui outra questão é a questão da fonte menor, a outra questão que eu gostaria de pontuar. E eu acho que dentre essas questões que eu vim pontuando até agora, essa talvez seja mais polêmica. Então, como todos os nossos vídeos sempre têm um ponto mais polêmico, esse seria o ponto mais crítico e mais polêmico. Por quê? Porque a BNT fala que as citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, a paginação, os dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes de ilustrações e das tabelas devem ser em tamanho menor uniforme. Então, veja bem, se o tamanho recomendado é 12, esse tamanho menor uniforme pode ser qualquer tamanho menor. Então, por exemplo, eu já vi um pouco de tudo. Eu já vi trabalhos com essa fonte menor 8, eu já vi com a fonte 9, com a fonte 10 e com a fonte 11. Alguma dessas fontes estão incorretas de acordo com essa norma da BNT? Não. Então, o que é que eu recomendo? Normalmente, quando eu posso recomendar, eu não recomendo a fonte 9 e a 8 porque eu acho um pouco desconfortável ao olho. Então, tem um certo desconforto ocular na leitura. Já a fonte 11 eu também não recomendo porque ela é muito próxima ao tamanho da fonte 12. Então, muitas vezes há uma confusão na formatação e até na compreensão do texto. Então, de forma geral, eu recomendo a fonte 10 porque eu prefiro essa fonte. E aí, num dos últimos cursos que eu fiz da BNT o ano passado, a própria instrutora da BNT falou que eles lá internamente também recomendam essa fonte menor que seja 10. Mas, claro, não está aqui na norma e não é uma imposição. Então, se o orientador quer usar a fonte 11, quer usar a fonte 9, a fonte 8, esse aluno vai seguir essa orientação do orientador. O que você poderia pontuar sobre essa questão? Eu também, como você, já vi de vários pontos, inclusive assim, o que eles pedem, né, é que esse tamanho menor seja uniforme. Então, o que eu vejo que às vezes assim, a pessoa faz a citação de 3 linhas, com mais de 3 linhas, em tamanho 10 e a nota de rodapé em tamanho 8. Então, aí ela não está uniformizando essa fonte menor para o trabalho dela. Então, isso é uma questão que ela deve talvez pensar, né? Então, olha, o número da página, as fontes, legendas, título de tabela, tudo isso eu vou colocar no mesmo tamanho. Mas eu concordo com você, Letusa, o tamanho 10 me parece uma boa opção. Não é tão próximo como o 11 da fonte de tamanho 12, não é tão pequeno, porque a partir do 9 já fica bem desconfortável para a leitura, me parece. Isso. E assim, hoje é muito comum com esse discurso de livro menor, de economia de papel, etc., vermos livros de editoras editados, impressos em fonte extremamente pequena. E, para mim, são muito desconfortáveis. Eu, particularmente, eu não compro. Tem uma coleção de livros que eu comprei, que é o livro da. Então, tem o livro da economia, o livro da sociologia, o livro da literatura. E aí ela saiu num tamanho A4, essa coleção, depois saiu num tamanho metade do A4, não é? Então, reduziram o tamanho pela metade. É muito desconfortável para ler. Então,
É interessante, é bonito ter na estante aquela questão da vaidade de quem gosta de comprar livros, né? De ter livros bonitos na estante. Sim, mas quando vai ler é muito desconfortável. Eu, particularmente, eu não gosto. Então, por isso que eu prezo pela fonte 10, no mínimo para as citações longas. Então, bom, dito isso até aqui, vamos apresentar para um dos nossos alunos como formatar esse primeiro passo, que é a margem do trabalho dele. Então, nós já colocamos que o ideal é formatar já no início. Então, digitou a primeira página, já formate essa questão das margens do trabalho, porque aí esse formato ele vai seguir por todo o trabalho. Ah, mas eu estou trabalhando com template. Vai lá no template e olha, porque muitas vezes o aluno esquece de olhar essa questão do template, copia e cola um texto de outro trabalho que não tem esse formato e acaba desconfigurando o próprio template. Então, é bom trabalhar com o Word de forma que o Word nos auxilie e otimize o nosso tempo na produção do TCC, e não o contrário. Né? Então, essas são questões que é importante considerar. E aí, quando nós vamos para o arquivo Word, aqui eu estou trabalhando com Word 2000, com Office 2019. Eu coloquei aqui um texto desconfigurado e, por defeito, se nós viermos aqui na página inicial, que mais de um vídeo adiante nós vamos explicar essa página inicial, e hoje nós vamos nos deter somente a questão das margens. Mas, por defeito, o Word já coloca a fonte calibre tamanho 11, de forma geral. Então, quando o aluno chega aqui para configurar esse layout, ele se depara com essa configuração da fonte, que também nós vamos orientar como os nossos alunos modificarem essa fonte, mas que a primeira coisa que nós vamos fazer é o layout. Eu aconselho sempre selecionar todo o texto, aí eu venho nessa opção aqui, selecionar tudo, venho aqui em layout, venho em imagens, e aí eu peço para personalizar as margens. Quando eu peço para personalizar as margens, eu vou colocar de acordo com a norma superior e esquerda 3 centímetros, aqui já está, inferior e direita 2 centímetros. E aí, simplesmente, eu clico em OK e já configurei as margens do meu trabalho. Por que é importante fazer isso já na primeira página? Porque vai arrastar o formato para todo o trabalho. Muitas vezes o aluno deixa para formatar por último e já está tudo desconfigurado, porque, claro, é um arquivo de grande extensão. Então, mais uma vez, eu volto a pontuar. Uma coisa é você trabalhar com arquivo de 1 a 5 páginas, mas quando o arquivo começa a ser mais extenso, ele requer mais atenção com a formatação, porque muitas vezes eu gosto muito de brincar, ele cria vida própria. Sim. E aí vai dar muito mais trabalho para formatar. Assim, formatar inicialmente vai dar muito menos trabalho, otimizar o trabalho do aluno, e se eu deixo para formatar posteriormente, provavelmente esse formato vai atrapalhar o aluno e ganhar essa vida própria, como eu coloco. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa questão do layout, das margens? Não, assim, só falar, reforçar o que você está dizendo. Por que é importante, e eu particularmente gosto de começar justamente pelas margens? Porque se o aluno já está com todo um texto ali, com com capa, folha de rosto, elementos pré-textuais, o texto, e aí ele vai para a margem, não que isso não possa ser feito, inclusive no trabalho de revisão, a gente faz isso, a gente olha, quando eu faço revisão, a primeira coisa que eu começo também é pela margem. Por quê? Porque às vezes, ao colocar a margem correta, você vai desconfigurar todo o texto. Isso. Você vai tirar uma tabela que estava centralizada, você vai pegar um parágrafo que tem um espaço para o início do parágrafo, vai ficar o recuo de 4 centímetros nas citações longas pode ficar desconfigurado, enfim. Então, dá aquele rolo no documento inteiro. Por isso que já é importante fazer essa formatação das margens como passo inicial, né? E assim, claro, como eu falei no início, é importante usar o Word como auxiliar e não como inimigo. Então, quando eu formato desde o início,
é uma forma de de adotar o Word como um auxiliar e não como inimigo. Então, só para recapitular aqui, quando eu vou fazer a formatação das margens, eu venho na opção Layout, depois opção Margens, por último, Margens Personalizadas, e aí configurar superior e esquerda de 3 centímetros, inferior e direita de 2 centímetros e clicar em OK. Pronto. Aqui a página já está configurada, sempre que eu der Enter, na próxima página já vai estar com essa configuração, ou seja, para todo o arquivo, desde que eu não copie e cole formatos diferentes ou incompatíveis com esse formato vai permanecer por todo o trabalho. E aí, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a fonte, a formatação da fonte, e mais adiante nós podemos voltar e pontuar mais questões específicas sobre a fonte. Mas para formatar a fonte, como eu falei, que ela vem por defeito em fonte calibre tamanho 11, eu também sigo o mesmo passo. Deixo o texto formatado, só que eu venho na opção página inicial e venho nessa seta da opção parágrafo aqui. Então, página inicial, parágrafo, e aí eu venho nessa seta. Quando eu venho nessa seta, ela vem uma configuração básica por defeito, mas aí eu tenho que colocar na configuração que eu quero que o texto padrão fique, como, por exemplo, o alinhamento justificado. Esquerda e direita sem recuo, espaçamento antes e depois, 0 em ambos. E aí, normalmente ele vem por defeito esse 8, é muito bom ter atenção a isso. Parágrafo de primeira linha e espaçamento, como a própria norma coloca, de 1,5. E aí eu clico em OK. Aqui eu configurei essas questões básicas do parágrafo, que é o alinhamento, o recuo, o espaçamento, o parágrafo e a entrelinha, né? O espaçamento entre linhas. Mas aí falta a fonte, e aí para configurar a fonte eu venho diretamente aqui nessa aba fonte e clico, no meu caso, Arial, tamanho 12. Então, digamos que aqui o aluno está apto para iniciar a digitar o texto, a trabalhar com o texto, e ele vai arrastando esse formato para todo o texto. Exatamente. Então, aí a gente já está olhando outros aspectos, né? E assim, se você olhar em Word, você vê que tem campos, né? Tem o campo fonte, o campo parágrafo. Cada um deles tem uma riqueza aí de vários aspectos que podem ser trabalhados e que a gente vai também Em ao outros longo aí vídeos dos nós podemos pontuar. episódios trabalhando e também sempre revisando isso, porque, claro, para quem está o dia todo com isso é muito claro, mas para você que pela primeira vez está pensando na formatação do Word, é mesmo assim, um pouco trabalhoso, você vai ter que ver, rever, parar, voltar ao vídeo, ver como faz, mas vai dar certo. E principalmente essa formatação que exige mais detalhamento. Então, basicamente, hoje nós queríamos pontuar somente essas questões de como configurar as margens do trabalho e essa configuração básica das fontes que nós vamos retomar num próximo episódio, mas que de hoje fique pelo menos essa questão das margens do trabalho, da importância de formatar as margens do trabalho já no início da digitação ou da datilografação, digamos assim, do trabalho. Que vai salvar muito tempo para esse aluno, para você, porque olha, gente, arrumar margem depois, como eu falei, é ter que voltar todo o documento e às vezes olhar parágrafo por parágrafo se não houve um desalinhamento. Então, começar pela margem é muito bom. Isso, e por mais que você disponha de um template para trabalhar, é sempre importante ver se você não está quebrando esse template, copiando e colando textos cuja a margem não está bem configurada ou está configurada de forma compatível com essas margens que são colocadas pela BNT.
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar o like aqui, curtir, comentar e propor, claro, temas, né, Letusa, para que nós possamos ir fazendo como esse, que foi um pedido da nossa audiência. E que não erre mais na configuração das margens do seu TCC. Esse é o nosso desejo. Esperamos que esse vídeo possa agregar valor à sua formação acadêmica e profissional. Até o próximo. Até, tchau, tchau. Tchau.